Pronto para mais um vídeo? Toda segunda, quarta e sexta nós temos uma entrevista diferente aqui, com temas variados. Só lembrando você, se inscreva, curta, compartilhe e aperte o sininho. Fique sabendo, depois da vinheta. Sabendo conosco aqui na Onda Mix FM. Fique sabendo agora, meio-dia 2, hoje 10 de junho de 2024, a gente começando a semana bem pra caramba, começando tudo jóia, tudo ok, e a gente começando a falar sobre compras, vendas de serviço, venda de materiais, venda de produtos, venda do que você for vender. Se você vende serviços, você tem que aprender a vender. Se você vende cano de descarga, você tem que aprender a vender, porque todo mundo acha que já sabe vender bem, né? Eu sei vender pão, eu não preciso gastar com isso, propaganda e tal, mas tem profissionais que lidam com isso, no caso de marketing, publicidade, propaganda. É o caso hoje da Isabela Peixoto, que está com a gente aqui para bater um papo sobre isso. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, maravilha. Então tá bom. Ô, Isabela, eu tive contato com você quando você veio vender os serviços da Rô. Isso, massoterapeuta. Achei legal, falei, vou entrevistar ela para ver se a gente contagia um pouco Veracruz. Veracruz entender que também tem que vender, né? Claro, tem que investir. Não adianta eu fazer um bom pão e também não divulgar que eu tenho um bom pão. Exatamente. Tá certo. Bom, primeiramente eu quero explicar o que é marketing, né? Eu ia te perguntar. É importante. Então, o marketing é a arte de eu vender um produto e um serviço que atenda à necessidade do meu cliente. Então, o primeiro segredo para quem está ouvindo a gente é entender qual é a necessidade do seu cliente antes de eu vender qualquer produto ou serviço. Eu tenho que estar disposto a ouvir aquele cliente para que eu consiga uma boa estratégia de marketing. E eu tenho que viabilizar o marketing. Então, o que é viabilizar? É montar uma estratégia que seja interessante para o cliente, mas também que atenda a necessidade da empresa. Então, o meu trabalho é esse, é estruturar uma estratégia que atenda a necessidade do cliente, mas que vai em contrapartida também à empresa, que envolve custo, né, que seja aderente para aquela empresa. Então, quando a gente fala de marketing, a gente está falando de produto, a gente está falando de preço, então é uma grande estrutura, né? A gente, quando fala marketing, pensa que é só a divulgação final, né? Mas começa desde o ouvir o cliente, a montar a estratégia de divulgação, a entender a necessidade e como aquele produto vai sanar, né, a necessidade daquele cliente. Isso é o marketing. Vamos traduzir então. Uma manicure ou uma cabeleireira que ela cuida do salão dela e tudo mais, não adianta você direcionar a propaganda de pneus de carros ou de caminhão para ela. Não. Então você vai gastar dinheiro à toa, né? Exato. Se você não aprender quem que é teu cliente e a necessidade dele, né? Isso, você falou uma coisa muito importante, é entender quem é meu público-alvo. Então, por exemplo, se eu sou manicure, vamos lá. A manicure, o que ela vende? Autoestima? Né, ela não vende diretamente o produto, porque quando a gente fala do marketing, da divulgação, ninguém está disposto a comprar diretamente aquele produto. A pessoa primeiro quer entender o que eu vou ganhar com aquilo, com aquele produto, com aquele serviço. Então a arte do marketing é eu entender o que aquela pessoa vai ganhar comprando aquele produto ou serviço. No caso da manicure, ela vende autoestima. O que agrega, né? Isso, não é só a unha, de fato, né? O fazer a unha. Então, a partir do momento que eu coloco aquilo na cabeça do meu cliente, que ele está vendendo autoestima, a gente começa a desenvolver estratégias que vão falar muito sobre a autoestima da mulher e indiretamente vai sair a venda, né? Não é diretamente já vendendo o produto. Então eu preciso muito me atentar a isso quando eu falo de marketing. Você falou de autoestima, tem o lance de ser psicólogo praticamente, né? A manicure, cabeleireira, né? A conversa da vida toda, e ela se abre com esse profissional, né? Exatamente. Então um treinamento para como se comunicar com essas pessoas é interessante, né? Sim, e quando a gente fala do marketing, pelo menos na minha agência, né, que eu tenho uma agência, a Vortex Creative, que fala movimento e criatividade. Eu trabalho desde a comunicação do meu cliente, então eu já tive diversos tipos de clientes que eram introvertidos, que às vezes tinham dificuldade de falar, né? Falava assim, olha, eu não consigo me expor na rede social, e a gente começava com todo um trabalho, primeiro trabalhando a imagem, né, a segurança daquele cliente, para
depois a gente começar a vender o produto. Porque de nada adianta a pessoa não confiar naquilo que ela vende, né? Então a imagem ela conta muito quando a gente fala do marketing. Então a gente começa com todo esse trabalho e aí depois de fato a gente vai para a questão da divulgação, do marketing em si, né? E entregar o produto final. Né? Mas no caso da Rô, por exemplo, massoterapeuta, ela acreditou no seu trabalho, ela segue. Eu vi alguns vídeos que vocês fizeram, né? E você é até a que faz como que chama? O roteiro? Isso, eu faço o script. A Rô, ela é assim, uma excelente cliente, assim, eu falo que a Rô, ela é muito aplicada, determinada. Quando a gente começou, ela tinha vergonha, né, de postar nas redes sociais. Aí a gente começou a trabalhar a imagem dela, a questão da postura, passei algumas técnicas para ela de comunicação, que é importante, ela começou a treinar isso. E aí, conforme com o tempo, ela foi desenvolvendo autoconfiança, mas o trabalho dela era excelente, só faltava a divulgação, né? Ela acreditar de fato que ela era capaz. E aí hoje a Rô, ela tem um espaço de massoterapia ali nas Esmeraldas, né? Se você vê os stories dela, nem parece que ela tinha vergonha, porque hoje ela fala, eu brinco com ela. Né? Ela tem, eu brinco com ela, falo, nossa, Rô, nossa, como você desenvolveu? E eu fico feliz de ver, né, o desenvolvimento dela. E hoje ela tem aí a clientela dela e trabalha arduamente no marketing. Eu citei ela porque você trouxe, você acompanhou, né? E para a pessoa entender, por exemplo, aqui nós temos diversas padarias, a gente tem loja de calçados, loja de roupas, eu estou falando aqui Veracruz mesmo, né? Sim. Mas a pessoa não entende a importância de se gastar com um profissional desse, não é gastar, é investir, né? Isso. Porque ele sai na frente, né? O cara que está na mídia, que está anunciando, ele está à frente do companheiro dele. Sim. Porque ele pode usar uma isca dessa para levar o cara até o... Mas, por exemplo, estamos em festa junina. Milho de pipoca e amendoim tem em todo lugar. Tem. Mas se eu anuncio que eu tenho milho, pipoca, tem amendoim, tem paçoca, tem chapéu, o cara vai para comprar esse amendoim, ele compra outras coisas que tem na loja. Exatamente. É o chamariz. Aqui, assim, eu acredito que falta ainda um pouco da conscientização, né? E como em todo lugar, né? Conscientizar e entender a importância do marketing. Eu vou citar um exemplo de um cliente, não vou citar nome, mas tive um cliente, né? Que eu compartilhei com você, que ele tinha dificuldade de entender a importância do marketing, até que ele tinha anos de experiência, mais de 10 anos no mercado, na área de segurança, até que ele foi até um cliente lá para oferecer o serviço, e aí o cliente falou para ele, olha, infelizmente não vou fechar contigo, porque tem uma outra pessoa que eu vi o portfólio ali na rede social e me passou mais credibilidade, não é por nada, mas eu vou fechar com essa pessoa. E foi aí que acendeu a luzinha, ele falou, poxa, se eu não ir para a rede social, se eu não mostrar o meu trabalho, eu não vou ter cliente, eu vou perder, né, os que eu tenho, e cliente é assim. Uma hora ele tá aqui, mas pode ser que ele ache outro, né, serviço. E aí, se você não tá ali divulgando, atraindo mais pessoas pro seu negócio, vai chegar uma hora que vai cessar a fonte, você vai ficar sem cliente, né? Então, por isso que é importante eu entender a importância de eu divulgar, porque se eu não sou visto, eu não sou lembrado, né? O exemplo que eu dava a respeito disso, por exemplo, era a Coca-Cola, cara. Coca-Cola precisa anunciar? Não precisa, e ela anuncia. Ela anuncia direto e pra caramba. Sim, grandes marcas, elas entendem a necessidade, por isso que é uma grande marca, porque ela entende a necessidade de ter um marketing bom. Quando eu vou comprar um produto diretamente, né, hoje em dia, vamos falar hoje em dia, se a gente vai comprar um produto, qualquer coisa que seja, a gente vai pesquisar onde? A rede social, né, se tornou fácil o acesso ao celular. Então, hoje em dia todo mundo tá ligado no celular. Se eu entendo que todo mundo tá nessa fonte desse celular, por que não divulgar o meu produto lá onde estão as pessoas, né? Então eu preciso entender que se as pessoas estão lá, é lá que eu tenho que divulgar, é lá que eu vou atrair o meu público-alvo, né? Então eu preciso divulgar. Se eu não divulgo, consequentemente, o meu concorrente está saindo na frente. Vamos traduzir esse papo de marketing, vai? É o profissional que ele tem ferramentas para adequar a comunicação tua, para saber aonde vai ser investido esse dinheiro, qual horário que ele vai investir, se é melhor por outdoor, se é melhor por em rádio, se é melhor por em TV, mas vai escolher o veículo para... Se bem que hoje a gente se resumiu a parte digital, né? Digital.
Eu acredito que assim, quando a gente fala do marketing, primeiro a gente tem que começar com a pesquisa que eu falei, né? Entender qual é a necessidade do meu cliente. Depois eu tenho que entender onde está meu público, né? Eu preciso ver qual canal de comunicação. Eu vou te pedir assim, vai traduzindo isso para o Verbo Luzense, por favor. Qual é o canal de comunicação que meu cliente está? Tá no Facebook, tá no Instagram, ele tá no TikTok, depende do produto que eu vendo. Então, onde a maioria das pessoas estão concentradas? Eu tenho que fazer essa análise. Quem vai fazer essa análise normalmente é o profissional de marketing, ele que faz essa análise detalhada. E aí, quando eu analiso isso, eu vou começar a buscar estratégias. Então, quando eu vou para minha rede social, eu não vou diretamente para comprar. Pelo menos ninguém vai, né? Todo mundo vai lá para pesquisar. E aí, às vezes, aparece uma propaganda e você fala, nossa, que coisa interessante, por que não comprar? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da Rô. Quando a gente foi divulgar o negócio dela de massoterapia, a gente criou toda uma historinha contando uma mulher estressada, falando a história de uma mulher estressada e depois da massagem, como ela estaria. Então, pra quê? Porque isso é uma realidade que acontece. Hoje em dia as pessoas têm muito trabalho, demanda, a mulher tem casa, trabalho, filhos, e ela acaba ficando estressada mesmo. E ela precisa ter um momento de autocuidado. Então, quando a gente fez a estratégia de divulgação para ela do serviço de massoterapia, a gente criou toda essa história, todo esse enredo, para no final vender a massagem. Então, o profissional de marketing, ele estuda o horário que eu vou fazer a publicação. Então, a partir do momento que eu posto, por exemplo, no meu Instagram, eu consigo, através das métricas lá que tem no Instagram, analisar qual é o horário que as pessoas mais curtem, qual é o horário que elas estão mais lá no Instagram, qual é a publicação que deu mais curtida. Isso já serve para mim entender que as pessoas estão gostando, qual é a publicação que as pessoas estão mais interagindo, comentando. Isso já serve de métrica, de análise, para eu ver qual tipo de conteúdo que eu tenho que fazer mais, que ele está performando bem. Então, quando a gente fala de marketing, a gente fala de uma série de coisas, uma análise de dados, né? E aí, além como profissional de marketing, eu tenho que estruturar todo o perfil daquela pessoa para deixar preparado para receber aqueles clientes. Então, quando eu pego um cliente inicial, eu vou analisar se ele já tem um Instagram, por exemplo, eu vou analisar a bio, que é onde fica a descrição ali. Então, eu tenho que analisar se tá certo aquela bio. O que tem que ter numa bio, por exemplo? Vamos dar um exemplo aqui. Então, se eu sou um profissional de massoterapia, eu tenho que colocar que eu sou um profissional. Você fala, mas é óbvio. Não é óbvio. A pessoa tem que entrar e tem que entender que você é um profissional. A segunda coisa é gerar uma prova social. Então tem que colocar lá na bio há quanto tempo você trabalha com isso, quantas pessoas você já impactou com o seu produto, com o seu serviço. Porque isso gera muito mais autoridade. Então uma das coisas que fica como dica é você olhar aí a sua bio e ver se tem uma prova social, se tem o que você já gerou de resultado, porque as pessoas são movidas a resultados. Se você não tem resultado, né, normalmente não adianta. E depois tem que ter uma CTA, que é a chamada para ação, que eu falo. Então é chamar a pessoa a clicar no link para entrar em contato com você. Tem que estimular, porque você pensa assim, é óbvio isso, é óbvio, mas se você não falar, as pessoas não vão fazer. Precisa colocar. Então, precisa ter uma bio muito estruturada, precisa ter uma foto de perfil que seja condizente com aquilo que você vende. Então, se eu sou manicure, eu tenho só uma foto lá do meu rosto. Não, eu tenho que colocar meus esmaltes lá, eu ali no meu cantinho, os esmaltes de fundo. Traduzir, né? Porque passa gera muito mais autoridade. E o nome também de usuário tem que estar ligado ao meu serviço. Então, por exemplo, meu é Isabela Peixoto.mkt, de marketing. Então, se você observar todos os profissionais quase do marketing, coloca o MKT, que é de marketing. Então, quando alguém vai me procurar lá na rede social, fica muito mais fácil ela me localizar, porque ela já vai colocar a palavra marketing e já vai me buscar ali. Então, é importante eu ter essa noção. E o profissional do marketing, ele direciona, né, o cliente, né, a ter essa identificação, essa noção de que precisa fazer isso. E também, quando eu pego a análise, né, do Instagram, eu monto lá todo um script, então, de roteiro. Então, fazendo a análise do meu cliente, né, do público-alvo e da necessidade, eu vou montar todo um script de roteiro. Então, tem as publicações semanais, que aquela pessoa tem que fazer, tem os stories, que precisa ser ativo, porque não adianta nada eu atrair a pessoa pro perfil e aí eu não manter ela lá naquele perfil. A periodicidade, né? Sim, porque se entra no perfil, você não vê nada, você fala assim, pô, isso aqui tá abandonado, isso aqui tá parado. Então você precisa estar ali diariamente mantendo o contato, né, com aquele cliente, com aquela pessoa que você trouxe pro seu perfil, senão também de nada adianta eu fazer um bom marketing e não manter, né? E aí as publicações têm que ser todas intencionais. Então todas as publicações dos meus clientes são intencionais. No final é a venda, mas eu não entro diretamente vendendo o produto. Entendi.
de uma forma direta ou indireta. Eu gostaria de dizer que a gente tem acesso a toda a tecnologia digital hoje para se fazer. Antigamente, na agência de publicidade e propaganda, tinha o diretor de arte, o diretor de redação, o diretor de vendas, o cara que, sabe, era uma equipe, cada um especializado em uma área dessa formação. Hoje nós temos disponíveis todas essas ferramentas digitalmente no celular ou no notebook, mas se você não é um cara apto a usar, não adianta nada. Você tem um Canva hoje que você faz uma arte para um cartão de visita, alguma coisa, mas se você não tiver esse feeling que o profissional de marketing tem, não vai adiantar de nada. Né? Eu costumo dizer que você não precisa saber de tudo, né? Ninguém tem que ser bom em tudo, certo? Você tem que saber no que você é bom e se aperfeiçoar. Mas a minha agência de marketing, ela dá todo o suporte. Eu não faço todas as prestações de serviço, né? O meu foco é na questão da divulgação, da propaganda, do marketing em si. Eu tenho pessoas que prestam serviço, desde o designer, né? Que elas entendem da questão da identificação da marca, da cor, né? A música interfere. Então, por exemplo, quando você ouve uma música, sei lá, de alguma propaganda, você já lembra, né, daquele produto, daquele serviço. Então, eu tenho pessoas que cuidam dessa parte. Porque trabalha com emocional, né? Exatamente. O dono da padaria, ele não entende isso. O dono da sapataria, ele entende no atendimento dele ali, tete a tete, que é um cara que já é cliente dele há 20 anos, por exemplo. Sim. Mas a busca de novos clientes tem esse feeling, né? É importante, porque uma hora a fonte, ela acaba. Se você não investir no marketing e não divulgar o seu produto, não vai chegar cliente, né? Porque é o que eu falei, a maioria das pessoas está concentrada no celular. Elas não estão lá diretamente para comprar, mas é o que acaba acontecendo. Por exemplo, a maior fonte de compra hoje é a Shopee. Né? As pessoas acabam comprando grande maioria online. Porque tem novidades. Exatamente. Se o cara daqui do local não cuidar da fachada dele, da vitrine dele, dos móveis dele, se ele não se renovar a cada tempo, é isso aí. Isso que você está falando está muito certo. Não é só eu fazer um trabalho legal na rede social, envolve tudo. É todo, né? O contexto completo, desde a imagem, né, do profissional. Então, desde a imagem, eu tenho que trabalhar a minha imagem, eu tenho que trabalhar as pessoas, meus vendedores, porque de nada adianta eu fazer um bom marketing, aí quando o cliente chega lá para comprar, o atendimento é péssimo. Isso daí não vai reverter em venda, então alguma coisa vai estar errada. E aí o profissional de marketing vai analisar. Não adianta nada eu atrair pessoas para o seu negócio, sendo que a sua venda não está boa. Então precisa estar ok também o time de vendas. Eu preciso ter um bom produto, né? Eu preciso testar aquele produto e oferecer um bom serviço, porque entra muito na questão da credibilidade. Eu preciso, o local, o meu ambiente, né, que eu ofereço atendimento, ele precisa ser um ambiente aconchegante, adequado, ele tem que estar ali, de certa forma, apresentável, porque isso passa muito questão da credibilidade. Tomar um café, vamos comer alguma coisa. Quando eu trabalhava na Jovem Pan, tinha muito disso, porque falava, o nosso trabalho é trazer o cara até a tua loja. Nosso trabalho termina aí. A partir do momento que ele está na tua loja, a venda é sua, é você que faz essa venda. Camila, eu vou esperar um pouquinho. Vou te pedir para a Isabela esperar um pouquinho, que a gente vai fazer um breve intervalo comercial. O papo tá bacana. A gente tem até elogios já. Milena Braga conhece? Não conheço. Não conhece? Um beijo, Milena. Milena Braga, boa tarde. Estou adorando a pauta de hoje. Bacana, obrigado, Milena. Então daqui a pouco a gente volta com mais. Isabela Peixoto aqui falando sobre marketing. Abra os ouvidos e os olhos no Facebook Onda Frequência. Muito bem, já estamos de volta aqui com Fique Sabendo. Opa! Estamos de volta. Para você que ligou o rádio agora, meio-dia e 23. Hoje, dia 10 de junho. A gente está com a Isabela Peixoto aqui, batendo papo com a gente sobre marketing. Sobre toda essa situação. Estava perguntando para ela que todo esse trabalho que a gente faz e tal, postar vídeo e que era algo comum no Instagram, né? Todo mundo postava aquela porcaria, só porcaria, e aquilo chamava a atenção pra caramba. Porque na verdade o YouTube trouxe a liberdade de eu ser o autor, o protagonista da minha história, né? E aparecia cada barbaridade, até hoje aparece. E são os que tem mais curtido e tudo mais. Só que aí começou a apertar o calo, né? Facebook virou lenda, cresceu e aí sumiu com isso. Para se vender tem que ir no Instagram e tudo mais. Só que eu percebo que as pessoas
não estão tão interessadas em curtir. Parece que acabou aquele afã de curtir aquela coisa assim. Parece que uma relação mais fria. Eu acho que é muita informação que tem ali. Você acha? Eu acredito assim, que hoje em dia é muita informação, né? E o principal para você ter um bom engajamento, né? Curtidas, comentários, você tem que prender a atenção da pessoa. Então, quando a gente fala de estratégia, é isso. Eu entender qual é o intuito do meu vídeo que eu tô fazendo, né? O que eu quero gerar, qual é a sensação que eu quero gerar para aquela pessoa. E os 3 primeiros segundos do vídeo é muito importante para o seu vídeo repercutir bem. Se eu não prender a atenção daquela pessoa nos 3 primeiros segundos, eu esqueço que aquele vídeo lá meu não vai performar bem, não vai alcançar boas visualizações. Então, é importante que eu entenda uma estratégia que eu vou compartilhar com vocês, inclusive, que é compartilhado em grandes treinamentos, que é super caro, enfim, que o Pablo Marçal utiliza nos vídeos dele. Se você observar, todos os vídeos dele têm no início uma coisa de impacto. Uma palavra, às vezes não tem nada a ver com o contexto do vídeo, mas ele fala alguma coisa que faz você falar, poxa, vou ter que ver esse vídeo. Alguma palavra ou de negativa, né, ele fala não, alguma coisa, ou ele estimula a curiosidade dessa pessoa. Então, sempre que eu for começar um vídeo, eu tenho que pensar em uma coisa de grande impacto, que vai fazer com que a pessoa queira ver aquele vídeo. Às vezes pode ser que a coisa de impacto não tenha a ver com o meu vídeo, mas pelo menos eu vou estar prendendo a atenção da pessoa e ela vai assistir aquele vídeo até o final. E sobre o comentário e curtir, o que eu tenho que fazer no meu vídeo? Eu tenho que estimular as pessoas, porque se eu não falar, às vezes parece muito óbvio. Fala assim, mas isso é óbvio que a pessoa tem que curtir, mas o óbvio ele tem que ser dito. Se você não estimular a pessoa a ir lá comentar ou curtir, ela não vai fazer. Então, o ideal é que você escolha uma coisa só, porque quando você pede mais de uma coisa, a pessoa normalmente não faz, né? Então, se você quer que aquele vídeo tenha curtida, fala, olha, curte meu vídeo se você gostou, ou comenta aí, né? Mas uma grande coisa que eu tenho percebido, né, na atualidade do Instagram, por exemplo, o algoritmo ele mudou. Então, uma grande estratégia é os comentários. As curtidas são importantes, mas os comentários faz com que o Instagram entenda que o seu conteúdo é relevante, que ele entregue mais. Então, você tem que estimular, né, aquele seguidor, aquela pessoa que está vendo seu vídeo, comentar. Como que eu vou estimular? Você vai ter que oferecer alguma coisa pra pessoa, porque o ser humano é movido a isso, né? Então, sei lá, oferece, olha, se você quer receber um desconto, um PDF do que eu falei, um resumo, alguma coisa que você vai ter que oferecer. Comente aqui, eu quero. Aí, a partir do momento que a pessoa comenta eu quero, é importante que você também responda a pessoa. Você não pode deixar o seu seguidor, o seu cliente no vácuo, senão você esquece. Nunca mais essa pessoa vai comentar no seu vídeo. Vai comentar mal. Vai falar assim, nossa, essa pessoa aí, meu Deus do céu, né? Não me responde. Né? Então, é importante que se você assumir esse compromisso, você cumpra, tá? Eu vou te dizer, o ser humano, ele aqui é meu ponto de vista, tá? Muito egoísta. E com essa chegada do digital, todo mundo é protagonista, né? A gente vê, por exemplo, uma cabeleireira, ela põe um vídeo aqui na frente dela, o celular, e fala, galera, tô abrindo um salão aqui, tem desconto de escova hoje, quem der aqui as 10 primeiras vai ganhar um desconto de escova, beleza? Beleza, então, ó, fica na rua tal. Pronto, foi dado o recado. Sim. E quando a pessoa percebeu isso, todo mundo tá fazendo isso hoje. Então ficou muito mais egoísta. Quando eu faço o meu, eu não curto do outro, eu não curto para que o meu tenha resultado. Porque o ser humano não é egoísta, né? Exatamente. Isso que você está falando é um ponto importante. Eu acredito que quando você vende um produto ou um serviço, independente de qualquer coisa, você tem que interagir. A questão do network, ele é importante. Então, se eu estou vendo um conteúdo e eu acho relevante, por que não comentar? É meu concorrente. Não, ele é seu parceiro, né? Ele é concorrente, tudo bem, de trabalho, mas a luz brilha para todos. Então, se você achou relevante, comenta, curte. Por quê? A pessoa também vai ir lá comentar e curtir, né? Então, é importante que tenha essa participação ativa. É uma coisa que eu também falo muito para os meus clientes. Você viu o conteúdo, gostou? Vai lá, comenta e curte. Porque não adianta nada você esperar que as pessoas façam para você se você não fizer primeiro. Né? É importante ter essa interação. Isso é importante, concordo. Quando você falou a respeito de curtir, só curtir não dá resultado. Tem que ter um comentário, tem que ter isso a mais. Vai estreitando cada vez mais, né? Assim, é uma coisa que todo mundo faz. Então, se fosse fácil, todo mundo estaria lá no auge, né? Vamos dizer assim. Então, o algoritmo, cada vez mais, ele vai estreitando a maneira de entregar. Essa é a intenção, né? Mas não que a curtida não dê resultado.
dá resultado porque você entende que a pessoa gostou. Mas o comentário faz com que o algoritmo do Instagram entenda que aquele conteúdo foi relevante e que as pessoas estão gostando, estão interagindo. Então, pro Instagram é importante que o quê? Que aquela pessoa permaneça conectada, porque ele ganha através disso. Então, quanto mais a pessoa está conectada, está interagindo, para ele é melhor. Então, se aquele conteúdo está tendo bastante comentário, ele vai entregar para mais pessoas, porque ele entende que aquilo lá é relevante. Falando do YouTube agora, outra coisa relevante que tem, você falou dos 3 primeiros segundos. Isso aos 15 anos aconteceu. Tem que ter os 3 primeiros segundos, você tem que impactar. Fala nojo, fala raiva, mas você tem que pegar o cara nos 3 segundos. Hoje isso não me impacta mais. Né? Pode o cara falar, espera aí, não, você quer ganhar o dinheiro, espera aí. E ganhar dinheiro todo mundo quer, né? Claro. Eu acho que talvez a maioria queira, mas eu já sei que é estratégia de marketing, então não dou nem bola. O que vem depois é venda, né? Agora, o YouTube, ele tem uma situação... Ele é totalmente diferente. Além dos 3 primeiros segundos, você tem que, no Analytics, né? Você tem que assistir o vídeo até o final. Então, a outra estratégia que o cliente tem é te entregar o algo que ele vai entregar só no fim da coisa. Você assistir o filme inteiro. Sim, exatamente. Só entregar o ouro no final, né? O YouTube, ele é uma forma importante também de você divulgar o seu trabalho, né? Depende do tipo de serviço que você está vendendo, claro. Só que ele é uma coisa que te consome muito mais tempo. O resultado é a longo prazo, porque o YouTube, ele demanda muito tempo. Você tem que gravar vídeos longos, né? No Instagram não, você coloca um vídeo de 90 segundos. Porém, o YouTube é importante para quem, por exemplo, trabalha com marketing, para quem trabalha, você como radialista, compartilhar ali sua rotina. E o YouTube é mais isso, é a rotina, é no formato vlogs, vamos dizer assim, é uma coisa que... 3 horas, 5 horas, exatamente. 9 horas... É uma coisa que demanda tempo. Então, é para quem realmente ali está disposto a ter esse tempo. Agora, se você quer ter um resultado mais rápido, né? E rápido assim, com a estratégia certa, aí você vai pro Instagram, que é a maior fonte. Mas o YouTube também é importante para quem trabalha com esse tipo de serviço. Mas deixa eu te perguntar, hoje tem bastante digital influencer, né? Tem. Como que o cara vai me influenciar e tudo mais? E quando eu perceber essa situação no Instagram, que a maioria dos vídeos são para me influenciar a tal coisa, porque, por exemplo, eu procurei uma faculdade ontem. O que vende anúncio de faculdade é brincadeira. O Google está vendendo meus dados, né? Então se torna supérfluo, desagradável. É por isso que uma coisa que eu falo bastante você não tem que focar só na venda. Então, quando eu tenho, por exemplo, um produto ou um serviço para oferecer, eu falo muito da questão do store, né? Que o store, quando a gente fala de store, o nome store significa história, tá? Só para contextualizar. Então, é história. Então, significa que eu tenho que contar uma história. Então, história de quem? Minha. Então, se eu entro no Instagram de uma pessoa, vou dar exemplo do Instagram, que é o que está em alta agora, e aí eu só vejo ela me vendendo um produto, o que eu vou falar? Que saco, né? Só quer me vender. Não é isso que eu quero. Eu tenho que gerar conexão. Então, quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de conexão, se conectar. Então, primeiro eu me conecto com alguém, entendo a história dessa pessoa, eu me identifico e depois eu vou para compra, porque eu me identifiquei. Quando a gente fala de uma influenciadora, por exemplo, super famosa, a Virgínia, os stories dela são totalmente intencionais. Ela é uma influenciadora que quando ela vai postar um story, o story dela dá 1 milhão de visualizações. Por quê? Ela vende a história, a rotina, o dia a dia dela, né? São nomes. Exatamente. Outro exemplo. Então ela não foca só no produto, não fica, nossa, que saco, ela só tá me vendendo. Não, ela mostra a vida dela, as pessoas se identificam, né? E aí depois chega na venda, que é consequência. Bacana. Tá? Acho isso legal. Porque dentro da publicidade, bem lá no começo, envolvia esse lance da história, né? Eu envolvo emocionalmente a pessoa. Ela se vê usando aquele perfume, ou aquele esmalte, ou aquela bota. Aquela bota tem um calçado, tem um salto diferente. E a pessoa mostra usando tudo mais, usando a roupa. Ela se vê naquela pessoa, né? Se for uma pessoa bonita. Agora, só mostrar o vestido, só mostrar o perfume, só o frasco, é diferente, né? E isso que você está falando é muito importante. É importante que o dono do negócio, ele tenha a visão que ele é a cara do negócio dele. Se ele não tiver essa visão, esquece. Ele colocar vou colocar terceiros. Bacana, mas não vai gerar tanto efeito, porque por trás daquilo que você compra, você quer saber quem é o dono disso, né? Quem está por trás?
Será que eu me identifico com a história daquela pessoa? Né? Será que eu me identifico com aquela pessoa? Então é importante que tenha esse entendimento, né? E fugindo um pouquinho da história, fugindo um pouco dessa colocação, Sim. Com relação à procedência, né? Você falou, queria conhecer um pouco da história dessa loja. Como é que ele começou, como é que ele não começou e tudo mais. Isso. Hoje na Europa tem o consumo de alimentação sobre procedência, da onde vem esse agronegócio orgânico, esse material orgânico, é através de matança, é através de não sei o quê. E a parte da moda que sofre bastante com isso, né? Sim. Ela é queimada. Que esse assunto propaga bastante, né? Sim, a procedência é assim, qualquer tipo de produto ou serviço que eu vou comprar, eu vou querer saber de onde vem, quem é a pessoa que está me oferecendo, né? Como que começou, eu vou querer saber, entender todo o contexto. Por isso que é importante que eu tenha canais, né, para divulgar a história, que seja o Google, que seja o Facebook, que seja o Instagram, que seja o TikTok, mas que eu tenha ali bem explicado a minha história, quem sou eu, como que eu comecei, né, o que eu ofereço, quais são os benefícios do meu produto, do meu serviço, porque a pessoa vai querer saber, ninguém compra assim sem querer saber, igual quando eu tô lá comprando lá no carrinho da Shopee. Eu vou querer ver a descrição do produto, quem que é aquele fornecedor, quais são as avaliações, né? O que as pessoas comentam, para me gerar mais credibilidade. Então, quando eu vou oferecer o meu serviço, eu tenho que ter, né, esse comparativo, eu tenho que entender isso. Sabe o que você está me falando? Justamente o que eu comentei aqui com o Elton Rota. Esse comentar, esse descobrir que o material que foi feito, quem veio, se é trabalho escravo ou não, é o que a compra na internet me facilitou. Por exemplo, eu ia numa agência de automóvel comprar e sempre tinha um vendedor do lado falando que o equipamento do painel é feito de tal coisa e tal coisa. Te constrange mais do que facilita a tua compra, porque você não entende nada daquela linguagem técnica. Mas no site da Shopee, por exemplo, eu lendo, eu vou entender melhor a situação. Exatamente. Isso serve para quem está nos ouvindo agora, que é dono de loja física, com certeza, de estar passando essa informação para o cliente que chega na loja. Né? Eu tenho que entender assim, eu costumo dizer que quando eu vou fazer um vídeo, ou quando eu vou falar com um cliente, eu tenho que entender assim, que ele não tem o mesmo conhecimento que o meu. Eu posso ter o conhecimento técnico, mas a pessoa não é obrigada a ter aquele conhecimento, então eu tenho que falar numa linguagem fácil de entender. Traduzida. Né? Traduzida. Então, um grande segredo é que para os meus conteúdos performarem bem, ou para eu fazer uma venda boa, eu entender a necessidade do cliente e eu entender a linguagem do cliente. Cada cliente eu falo de um jeito, né? Então, eu tenho que ter esse entendimento que eu estou lidando com diversos tipos de pessoas e eu preciso adaptar a minha forma de falar com cada pessoa, porque senão, às vezes eu estou falando aqui e a pessoa não está entendendo o que eu estou falando e aí eu não vou vender mesmo. É interessante a tua profissão, porque você está me falando de entender o que ele quer, a linguagem dele, você não conhece o ramo dele, você acaba ampliando demais o teu estado de conhecimento, né? Sim. Porque o cara vende pneu, o outro é farmacêutico, o outro é ali de bateria. E aí quando a gente fala de venda, a gente fala de comportamento humano, de entender o emocional, que a gente está falando de emocional também quando a gente fala de marketing, então é muito complexo. Por isso que é importante que todos os empresários, empreendedores entendam que é importante você ter alguém ali para te dar o suporte, para que você foque ali no seu produto, no seu serviço, e você deixe que a pessoa que tenha conhecimento, né, na estratégia certa, te ajude. Eu costumo dar um exemplo que é igual você pegar uma escada ou um elevador. De escada você vai subir, só que mais devagar. De elevador você vai muito mais rápido. Então por que não entender que eu preciso de um profissional que vai me fazer chegar mais rápido? Por que ficar dando cabeçada, às vezes com a estratégia errada, né, e não conseguir atingir meu objetivo? Porque de certa forma eu vou estar deixando meu dinheiro ali parado, se eu não vendo produto ou serviço, né, e deixando de investir em algo que vai fazer eu faturar muito mais, que é o marketing. Né? Eu tô com dor de dente, eu vou ao dentista ou à farmácia? Exatamente. Comprar um analgésico pra mim? É o dentista, né? Isso, é o profissional certo pra eu tenho que resolver na causa raiz. É na área certa. Exatamente. Ó, 39 minutos, meio-dia e 39, a gente vai entrar pro break comercial e daqui a pouco a gente volta mais com a Isabela aqui, que tá massa pra caramba, a gente tá aprendendo pra caramba com ela. E liga pra tua irmã, pra ela ligar aí também, pra ela atender. Filho.
Olha, já estamos de volta com Fique Sabendo, hoje, segunda-feira. Eu sempre repito mesmo, o dia e a hora, porque a pessoa está ligando o rádio agora, ela já fica sabendo que horas são. Meio-dia e 41. Tá valendo, hein? A promoção do Mês dos Namorados está no ar. Você manda sua mensagem de áudio, diz o seu nome e diga qual é a rádio apaixonada por você. Aí você concorre a um montão de prêmios. Promoção Mês dos Namorados é aqui na Onda Mix FM 87,9. Apaixonada por você. Só entrar em contato. Aí, uma jogadinha de marketing, viu? Eu vi, muito bem. A gente prende o pessoal assim. Escuta, e o que eu estava querendo saber de você é o seguinte. Vai chegar uma hora que o Facebook morreu, né? Acabou. Não é a maior fonte de venda. De divulgação mais. Não. O Instagram faz parte do Facebook, né? Faz. Mas também daqui a pouco vai acabar, porque eu acho que a saturação tem um tempo. Tem um prazo. Para saturar. Tem. E aí talvez seja a hora de surgir um aplicativo novo, alguma coisa nova. É que eu acho assim, eu acho muito difícil o Instagram acabar. Eu acredito que seja um pouco complicado, né? É uma plataforma que já vem com a questão dos stories, reels, que tá se aperfeiçoando. Cada hora atualiza uma coisa diferente, né? E fica um pouco igual, vamos dizer assim, ao TikTok, que também é uma plataforma nova. Mas eu acho difícil acabar, porém, acredito que não vai ser a maior principal fonte de venda daqui a um tempo, como tudo, né? Cada hora vai aparecendo um veículo novo de comunicação e aí as pessoas tendem a ir para aquele veículo. Por isso que é importante eu estar atualizado e entender aonde está o meu público para que eu faça a divulgação da maneira correta. Porque quando você fala em público, você fala em venda. Eu imagino isso. Isso. O Instagram e o Facebook não tinham essa proporção, né? E essa proporção e propósito, né, de vendas. Facebook era um álbum de amigos e tudo mais. De compartilhar notícias, fofoca, tudo lá, né? Porque é diversão, é entretenimento. Quando se torna um espaço para negócio, a princípio fica interessante, mas depois se torna maçante. Por exemplo, você citou a Shopee, quando você quer comprar uma roupinha, sei lá, você até passa pelo Instagram, vê um modelo novo ali e tudo mais. Mas você vai ver no Shopee. Você vai no Instagram, no AliExpress, sabe? Em sites específicos para isso, onde tem coisas diferentes realmente. Então, como site de venda, eu acho que não sei se tem um tempo curto, médio ou longo de terminar. Porque o que a pessoa quer com a internet é entretenimento. Exatamente, por isso que quando a gente fala, mais uma vez a gente vai repetir a mesma coisa, que é a questão do marketing, que é eu entender o que o meu cliente quer, só que eu não posso só vender, eu tenho que entregar o entretenimento, entregar um pouco, contar um pouco de mim, da minha história, enfim, o que as pessoas querem ver, né? E eu acredito que a Shopee, ela é uma grande plataforma de venda, sim, porém existem pessoas que compram sim pelo Instagram, né, que tem aquela questão da conexão, senão a Virgínia, ela teria feito um site e ela estaria vendendo só no site, ela não estaria lá no Instagram dela ofertando os produtos dela. Fala baixo, porque ela vai ouvir isso. Ela vai ouvir. Virgínia, patrocina aí. Que é uma plataforma que dá visibilidade ainda. Eu tô falando de futuro, de médio prazo, longo prazo. Eu acredito que não, que o site sim, tem a questão da viabilização do site, porém eu acredito que o Instagram ainda vai continuar aí nessa questão de vendas. E quando a gente fala, por exemplo, quando a gente observa os anúncios, né? Quando a gente fala em anúncios, são aquelas propagandas que aparecem pra gente. Existem pessoas, por exemplo, que fazem a divulgação do produto lá no Instagram, e aí no anúncio elas direcionam para um site, né? Que aí é onde a pessoa vai fazer efetivamente a compra, né? Que aí cai naquela questão da Hotmart, enfim, vários locais que direcionam. Você fala que traduz a linguagem para o seu cliente, mas aqui você só fala... eu tô tentando falar da melhor maneira, mas assim, quando a gente fala de anúncio, é aquelas propagandas. Então você, por exemplo, pesquisou lá um tênis, lá no Instagram, né? Do nada você pesquisou um tênis, aí começa a aparecer para você só vídeo lá de tênis. Você já reparou isso? Isso, direto. Direto, né? Então isso daí é o algoritmo que entendeu que você estava buscando sobre isso. E aí, quando, né, o profissional de anúncio vai montar um anúncio, ele coloca lá para quem ele quer atingir. Então, quem é o público, quem são os clientes. E aí ele coloca lá pessoas que compram tênis ou pessoas que pesquisam sobre tênis.
Eu consigo fazer isso no anúncio, por exemplo, né? É que é bem complicado de explicar porque é uma coisa muito técnica. E aí começa a aparecer pra mim só vídeos sobre tênis. E aí isso daí é o quê? Um anúncio, que é o famoso tráfego pago, que eu acho que todo mundo já ouviu falar um pouco sobre. Então alguém vende as minhas navegações, é claro. Isso é óbvio, né? Com certeza. Meu amigo, todo mundo sabe aonde você está navegando. Todo mundo sabe onde você está indo na internet de madrugada. Mulher pelada, seu safado. Mas a questão é essa mesmo. Isso, exatamente. Então, sabe o que acontece? Eu vou desviar um pouquinho do assunto, mas dentro dessa parte de internet, a gente vê muitas situações hoje de crimes cibernéticos, né? Por exemplo, eu estou atrás de um curso para eu fazer. E aí tem anúncios de curso que vai me remeter para uma outra página. Eu sou tão empolgado que eu não verifico o cadeadinho fechado ali. Eu acabo pagando via Pix, um adiantamento, uma entrada, né? Isso acaba sendo emulado no WhatsApp, também tem isso, né? É que assim, quando a gente fala em comprar pela internet, por isso que eu falo da questão da credibilidade. Você não vai comprar de uma pessoa que você não conhece, né? Eu acho muito difícil, né? Particularmente. Ou você vai comprar de plataformas que têm o renome, por exemplo, como a gente entra na questão da Shopee, ou Hotmart, que Mercado Livre, que são plataformas que você sabe que tem a credibilidade. Porém, né, normalmente quando eu vou fazer efetivamente a compra, eu entro sim no perfil, busco no Instagram, busco para ver se a pessoa tem uma página, busco sim para ver se tem um site, pesquiso tudo ali antes de eu fazer efetivamente minha compra. Então tem realmente, de fato, essa pesquisa. Mas isso é você, poxa, você é da área, né? Mas é que... Esse lance da pesquisa eu também faço. Eu estou falando pro ouvinte que está desatento, né? Cai em casos, até paga conta de luz em site errado. Sim, você tem que ter atenção naquilo que você está fazendo, porque a tecnologia, da mesma forma que ela veio para facilitar, tem pessoas que usam pro lado ruim, né? Como tudo na vida, tem um lado bom e ruim. É só ter atenção naquilo que eu tô fazendo, checar, né, conferir para ver se realmente aquele boleto está certo, conferir para ver se aquele site ele tem uma credibilidade, se tem outras pessoas que já compraram aquele curso, aquele produto, aquele serviço, para ter realmente certeza que eu não tô caindo num golpe. Né? Dentro dessa visão, então, por exemplo, se eu tiver uma pessoa do marketing direcionada para me dar essa orientação, mesmo que não feche negócio, que não, né, ela vai me orientar, ela vai me dar uma dica de como eu não ter um fornecedor lá no Paraguai ou da Argentina, ou como eu vou comprar vinhos do Peru, sabe? É uma dica, né? Que o profissional do marketing ele já está mais antenado, né, nessa questão de canais de comunicação, sites que são confiáveis, né? Então ele vai buscar esse direcionamento para orientar melhor o cliente dele, sim, vai conseguir te dar essa instrução. E aí, eu te digo que o custo disso fica mais em conta do que você cair num golpe desse. Né? Sim, com certeza. O custo de um profissional de marketing para você vai sair quase que de graça se você... É um investimento. Hoje em dia a gente investe muita coisa. Investe em roupa, investe em tênis, investe em lanche, pizza, e aí a gente não investe no nosso sonho, né? Então, a partir do momento que você é um empreendedor, empresário, você tem um sonho, né? E aí, se você não acredita naquele sonho suficientemente para investir, né, aí fica meio complicado também. Então, você tem que acreditar naquilo que você está vendendo, primeiro passo. Você pode falar, às vezes o empreendedor que está assistindo a gente pode falar assim, no momento não tem dinheiro para investir. Tudo bem, a gente não está falando que já tem que de imediato já investir num profissional de marketing. Não, mas você pode começar a se orientar. Hoje em dia a gente tem vários canais aí que fazem divulgação, que explicam um pouco sobre essa questão de marketing. No meu próprio perfil eu compartilho lá, né, ideias, dicas, né, sugestões do que você fazer para vender mais. Então, hoje em dia ficou muito fácil o acesso à informação. Mas é aquilo que eu estou falando, se você tiver um profissional e puder investir, é melhor, porque você vai sair na frente do seu concorrente que não está investindo e você vai ter o direcionamento certo. Então você vai ser muito mais assertivo. O seu tempo, porque tempo é dinheiro, o seu tempo vai ser menor, né? Então você vai demorar menos tempo para chegar ali no seu objetivo final. Escolhe o elevador, tonto. Tem a escada e o elevador. Vamos de elevador, né? No caso, você atende em Marília ou você atende aqui?
Olha, o meu atendimento, eu tenho clientes de Marília e eu tenho clientes externos, que não são de Marília, são de outras cidades. Então, eu tenho prestadores de serviço, né, em algumas cidades que prestam serviço para mim. Então, hoje o meu foco principal é na questão, como eu falei, social media, então eu monto desde a estratégia, né, qual a emoção que aquele produto vai gerar, eu pesquiso, faço análise dos concorrentes, o que meu concorrente está oferecendo, então eu faço toda essa pesquisa para montar a parte do marketing. Aí eu tenho pessoas que fazem a parte do designer, que é montar aquela arte bonitinha que você vê nas redes sociais, sabe? Montar a arte. Tem profissionais que fazem a parte de tráfego, que é fazer o anúncio em si. Tem a questão também do desenvolvedor, que faz o site. Tem a captação de conteúdo, então aquela pessoa que vai lá, que é o famoso videomaker, né? Que grava, né? Então eu sei fazer todas as partes do processo. Mas dependendo, por exemplo, do cliente que eu atendo, em regiões, por exemplo, eu tenho um cliente em Lupercio, que aí eu não consigo me deslocar para Lupercio. Então aí eu tenho prestadores de serviço que vão lá, gravam com base na estratégia que eu vou passar. Então eu falo, olha, você tem que fazer um vídeo assim, assim, assim. Aí a pessoa vai lá, grava pra mim e manda pra mim o material para que eu faça o serviço em si. E hoje na minha agência eu tenho diversos tipos de serviço, desde o serviço completo, desde o gerenciamento completo, eu fazer a análise do perfil, eu fazer acompanhamento diário daquele perfil, das métricas, comentários, interagir com os seguidores, direcionar aquele cliente meu, né, de quais publicações ele tem que fazer, de fazer anúncio, tem tudo, um pacote completo, como eu também tenho pacotes individuais, para quem não quer contratar o serviço completo. Lá, quero que faça uma captação só de um evento, ou faça uma arte para mim, ou faça monta para mim um script do que eu tenho que postar durante o mês, eu vou fazer isso sozinha. Tenho essa diversidade. Entendi. Mas tem sempre um profissional envolvido da marca. Sim, com certeza. Porque não é tão simples assim. A gente tem, claro, várias ferramentas disponíveis na internet para ser usadas, mas o conhecimento sobre todas elas, por exemplo, eu não manjo nada sobre tráfego de dados. Não manjo nada sobre essa situação. Então você tem que conhecer alguém que manja para trazer para você. É aquele negócio, a gente não precisa ser bom em tudo, né? Mas a gente tem que ser bom naquilo que a gente quer vender. Se eu sou bom naquilo que eu quero vender, eu vou arrumar um profissional que vai me ajudar a aumentar a visibilidade daquele meu serviço. Eu faço pão bem feito, bacana. Sim. Eu preciso de alguém para falar que eu tenho pão ali. Exatamente, alguém para divulgar o meu negócio, senão vai a família comer só. Tá certo. Você quer deixar um recado? Eu quero. Contato seu, vende seu peixe agora. Bom, eu quero primeiramente agradecer quem está assistindo. Espero que vocês tenham aí gostado de algumas estratégias que eu passei. E para me acompanhar, para ver as estratégias e acompanhar os eventos e as prestações de serviço, me segue lá no Instagram, a Isabela com S, Peixoto, tudo junto, .mkt. Então, Isabela Peixoto, .mkt. O meu contato é o 14 996 80 8279. Esse você fala de novo e devagar. 14 996 80 8279, tá? É o meu contato direto. E também no meu Instagram tem um link, caso a pessoa me siga no Instagram também, ela consegue clicar lá no link e entrar em contato comigo também para fazer o orçamento ou para ver o tipo de serviço, fazer uma reunião mesmo. E para quem está me assistindo, empreendedor, empresário que está começando um negócio, eu quero que vocês entendam aí a importância do profissional de marketing, mas que não fiquem tristes se vocês no momento não têm, né, condição financeira para investir. Às vezes está começando um negócio do zero e eu entendo isso, né? Comece se atualizando aí, entendendo, né, primeiramente quem é o público-alvo, para quem que vocês estão vendendo o serviço. Comecem a buscar referências aí na internet, né, dos seus concorrentes, que é importante também entender a concorrência, ver o que eles estão oferecendo, o que você vai oferecer, né, que vai competir ali com aquele concorrente, o que vai ter de diferencial no seu produto, e comece a fazer, porque o básico ele funciona. Se você não iniciar, você não vai ver resultado. Então comece a postar, mesmo com vergonha, vai lá, inicia aos pouquinhos, e depois, quando você tiver a oportunidade, investe num profissional de marketing para escalar aí, para alavancar, crescer o seu negócio. Bonito teu esmalte. Obrigada. Tem um recado aqui, ó, da Luzia, conhece?
Conheço. Oi, Luzia, beijão. Boa tarde, mamãe ama, meu orgulho. Ah, minha mãe. Tá certo aí, dado o recado. Então, o pessoal já ficou sabendo aqui hoje com a gente sobre a Peixoto aqui. Se você estiver interessado, você tem que estar interessado na parte do marketing, porque senão o seu negócio não vai ficar crescendo. E não é culpa do presidente, não é culpa do governador, é culpa que você não mexe a bunda. Você não muda o teu negócio. Os móveis da tua loja são os mesmos desde 1914. Sabe, se a gente não der uma renovada na vida da gente, quando você está paquerando alguém, você penteia o cabelo, passa um esmalte bonito, passa um perfume, você se cuida, você se vende, você busca pessoas, tenta emagrecer, você quer ganhar massa muscular, você vai se cuidar. E o teu negócio é a mesma coisa, tal qual, né? Exatamente. Não é porque, e também não é porque você achou uma namorada que você vai relaxar. A partir daí começar a perder o interesse da tua namorada e aí virar uma separação, né? Porque você relaxou demais. Tem que estar sempre se renovando. A vida é isso, né? Sim. Tá certo. Importante. Então, tá joia, dando um recado a vocês. Quarta-feira a gente está aqui, a gente vai falar sobre ansiedade. Com a psicóloga, não, psicoanalítica. É isso aí. Psicanalista. Vamos bater um papo com ela na quarta-feira, meio-dia, tá todo mundo sabendo. Fiquem todos com Deus e eu me vou embora. Tchau!